No próximo capítulo da novela Dona de Mim, o clima promete pegar fogo quando Filipa, ainda dividida entre razão e emoção, é confrontada por Leona. A jovem chega decidida, sem rodeios. Você ainda confia no Jaques depois de tudo o que ele fez? A tensão se instala no ar. Filipa tenta manter a compostura, mas o olhar denuncia o conflito interno. Ele errou, mas eu sinto que está tentando mudar, rebate. Mais para se convencer do que para convencer a amiga. Leona, com a frieza de quem já viu esse jogo antes, dispara. Ele só muda quando tem algo a ganhar. Abre o olho antes que seja tarde. A frase ecoa, deixando Filipa perturbada. Em casa, Dalva surge aflita. A veterana conta que Rosa anda abatida, falando sozinha e perdendo o ânimo de viver. Filipa se abala com a notícia e confessa sentir culpa por ter se afastado da sogra desde que voltou a se envolver com Jaques. É nesse momento que Samuel aparece, firme. Eu vou pedir a guarda da Sofia. Essa menina precisa de um lar de verdade. A decisão dele deixa Filipa atônita, sem saber de que lado deve ficar. O da razão ou o do coração. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Enquanto isso, longe dali, Davi procura Jaques para uma conversa franca. O rapaz revela estar interessado em Bárbara e o empresário, com aquele sorriso venenoso, finge apoiar. Siga seu coração, rapaz, diz, enquanto já planeja usar a informação para seus próprios fins. Bárbara, por sua vez, tenta acalmar Lucas, que teme ser pego em um escândalo de doping. Eu confio em você e não vou deixar te destruírem, afirma com firmeza, demonstrando mais coragem do que o próprio atleta. Nos bastidores do mundo digital, Rian se desespera com a repercussão do podcast de Cami. Um comentário fora de contexto ameaça abalar sua imagem. Já Marlon, observando os passos de Pompeu, começa a suspeitar de algo. Conversa com Jussara, que o incentiva a ouvir seu instinto. O resultado é inesperado. Em meio ao turbilhão de emoções, Marlon e Bárbara se aproximam. E o que começa como desabafo termina em um beijo intenso. Uma cena que promete virar o jogo e embaralhar de vez o destino de todos. Samuel surpreende Leona, com pedido inusitado, após reviravolta na guarda de Sofia. Samuel, tomado por um misto de arrependimento e culpa, tentará reconstruir a confiança de Leona após a inesperada reviravolta na guarda de Sofia. O rapaz acreditava ter vencido a longa batalha judicial e finalmente garantido o direito de criar a menina, mas o destino e os caprichos do coração humano ainda tinham cartas escondidas na manga. Tudo começa com o retorno de Filipa à mansão dos Boaz. Depois de ter sido manipulada por Jaques e convencida a ceder à pressão familiar, a jovem decide voltar atrás em sua decisão, criando um novo caos na vida de Samuel. A casa, que parecia finalmente encontrar um pouco de paz, volta a se tornar o palco de desentendimentos, mágoas e discussões acaloradas. Leona, ao descobrir que Sofia pode ser novamente retirada do convívio deles, sente o chão se abrir sob seus pés. A frustração toma conta da moça, que se tranca no quarto e evita qualquer contato com Samuel. Ela sente que tudo foi em vão. As lágrimas, os esforços, as noites em claro, pensando em como adaptar a rotina da casa à presença da menina. Você prometeu, Samuel. Disse que nada nem ninguém tiraria a Sofia de nós. Desabafa com a voz embargada. Ele, sem forças para responder, apenas observa com os olhos marejados o amor da sua vida se afastar um pouco mais a cada palavra. Mas Samuel não é homem de desistir fácil. O peso da culpa e o medo de perder Leona o fazem traçar um plano para se redimir. Não com palavras, mas com um gesto que pudesse selar um novo começo. Movido por esse sentimento, ele decide organizar um jantar especial, algo que pudesse surpreender e tocar o coração dela. Escolhe um restaurante discreto, iluminado por velas, onde o som do piano preenche o ambiente com uma melancolia suave. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Flores na mesa, uma garrafa de espumante e um segredo escondido no fundo de uma taça. Quando Leona chega, ainda visivelmente abalada, o clima é de tensão contida. Samuel, elegante, levanta-se para recebê-la. O olhar dele é de súplica,
mas também de determinação. Eu precisava te ver assim, de frente. Preciso te dizer o que sinto sem interrupções, diz, tentando romper o gelo. Leona respira fundo, cruza os braços e responde com frieza. Não sei se ainda adianta ouvir o que você sente. Eu acreditei em você, Samuel, e olha onde estamos agora. Mesmo diante da resistência, ele insiste. Pede o prato preferido dela, fala com calma, tenta arrancar um sorriso. Aos poucos, a tensão se dissolve e Leona começa a se render à atmosfera romântica. O garçom se aproxima com 2 taças e serve o espumante. Samuel observa em silêncio, o coração acelerado, enquanto o plano se aproxima do momento decisivo. Leona, distraída, leva a taça aos lábios. O som do piano parece se intensificar. Por um breve instante, tudo ao redor desacelera. Ela dá um gole, outro e de repente começa a tossir. Engasgada, leva a mão à garganta, os olhos arregalados. Samuel, em pânico, levanta-se imediatamente, corre para trás dela e a segura pela cintura, aplicando a manobra de Heimlich. O salão inteiro para assistir à cena, o garçom se aproxima assustado. E em um segundo tenso, a aliança voa e cai ao chão com um leve tilintar metálico. O silêncio que se segue é quase cinematográfico. Leona, recuperando o fôlego, olha para baixo, confusa. Samuel, ainda ajoelhado, pega a pequena joia dourada. As mãos tremem. O rosto está tomado por emoção. E sem se levantar, ele encara Leona com os olhos marejados e diz com voz rouca: já que a vida insiste em nos fazer engasgar com o que sentimos, engasgue comigo, Leona. Engasgue com o amor que eu não sei mais guardar só para mim. Quer casar comigo? O restaurante inteiro suspira. Um casal da mesa ao lado se entreolha, o garçom segura o riso nervoso e Leona permanece imóvel. A cena é de pura tensão. Por um instante parece que ela vai rir, ou talvez chorar. As memórias vêm em avalanche. O primeiro encontro, as promessas, as brigas, a esperança que teimava em renascer entre uma desilusão e outra. Ela olha para o anel, depois para Samuel, e o silêncio pesa como um veredito. Samuel continua ali, ajoelhado, suando, o coração martelando no peito. Eu errei, Leona. Errei por querer controlar tudo, até o destino da Sofia. Mas o que eu sinto por você é o único acerto da minha vida. Eu não quero um recomeço sem você. Eu quero um futuro, mesmo que o presente ainda doa. As palavras ecoam com sinceridade. Leona sente as pernas fraquejarem. O garçom, sem saber o que fazer, disfarça o nervosismo e se afasta, enquanto o pianista muda a melodia para algo mais suave, quase cúmplice da situação. O ambiente inteiro parece se transformar em um cenário de novela. E de fato é. O amor, o drama e o improvável se misturam como nas melhores reviravoltas que o público ama acompanhar. Leona, porém, está em outro mundo. O tempo parece suspenso. Ela observa Samuel ainda ajoelhado, o anel brilhando no chão entre eles como um símbolo ambíguo, de amor ou de culpa, talvez dos dois. As lágrimas finalmente caem e a respiração dela se descompassa. Samuel, por que você sempre escolhe o momento mais errado para fazer o que é certo? Sussurra, deixando o público sem ar. O que virá depois desse pedido inesperado é o que ninguém imagina. Porque, por trás da tentativa de reconciliação, há segredos que ainda não foram revelados. Segredos que envolvem documentos, mensagens trocadas em silêncio e promessas feitas à sombra de Jacques. E enquanto Leona encara o homem ajoelhado diante dela, sem saber se o perdoa ou o rejeita, a câmera, ou melhor, o destino, se aproxima para registrar o instante em que tudo pode mudar. O silêncio que paira sobre o restaurante se estende por longos segundos. Leona encara Samuel ajoelhado, ainda segurando a aliança entre os dedos trêmulos. A respiração dela é curta, o olhar marejado, mas há também uma ponta de raiva misturada à emoção. Você acha mesmo que um anel apaga o que você fez? Pergunta, com a voz embargada, mas firme. Samuel engole seco. Não, Leona. Mas é o meu jeito de dizer que eu não desisti da gente. Que eu ainda acredito no que a gente construiu.
Ela desvia o olhar, respira fundo, e o brilho das velas reflete nas lágrimas que insistem em cair. Você acreditava em tanta coisa, Samuel. Até na justiça que tirou a Sofia de mim. E agora quer que eu acredite em quê? Em promessas de novo? A dor nas palavras dela corta o ar como lâmina. O garçom, percebendo o clima, se afasta discretamente. O pianista continua tocando, mas o som agora parece triste, quase cúmplice da cena que se desenrola. Samuel se levanta devagar, encara Leona de perto e segura suas mãos com firmeza. Eu errei. Eu achei que estava fazendo o certo, mas só estava tentando me convencer de que não tinha perdido o controle. E perdi. Perdi a Sofia, perdi você, perdi tudo. Só não quero perder a chance de consertar. A sinceridade na voz dele a desarma por um instante. Leona, porém, tenta resistir. Você fala como se o tempo voltasse atrás, Samuel. Mas o que passou, passou. E a menina agora está com quem a protege de verdade. Ele abaixa a cabeça, sem forças para discutir. O silêncio volta a se instalar entre os dois, pesado, incômodo. Leona se levanta, pronta para ir embora, mas Samuel segura sua mão mais uma vez. Não vai embora assim, por favor. Eu sei que te feri, mas se eu ainda tiver um pedaço do teu amor, me deixa provar que posso ser diferente. Leona o observa por alguns segundos, o coração dividido entre o orgulho e a saudade. Então, com um olhar profundo, ela diz apenas: Você quer provar? Então comece não falando, comece agindo. Samuel entende a mensagem. Ele guarda a aliança no bolso e a acompanha até o carro. O caminho até a saída é silencioso, tenso, e os olhares curiosos dos outros clientes acompanham cada passo. No estacionamento, Leona abre a porta do carro, mas antes de entrar, vira-se para ele. Não me peça para esquecer o que aconteceu, mas se for para tentar de novo, que seja de verdade. E entra, deixando Samuel ali, parado, olhando o carro desaparecer na noite, com o coração apertado e a mente repleta de planos para reconquistá-la. De volta à mansão, Leona se tranca no quarto e encara o próprio reflexo no espelho. As lembranças daquela noite passam pela cabeça como flashes. O pedido, o engasgo, o olhar de Samuel, o anel no chão. Ela leva a mão ao peito, sentindo a mistura de raiva e amor, e murmura para si mesma: Por que eu ainda sinto isso? Lá fora, a chuva começa a cair, e o som das gotas contra o vidro se mistura ao turbilhão de pensamentos dentro dela. A tensão tomará conta da casa de Léo quando Sofia fizer uma confissão capaz de abalar todos à sua volta. O trauma da menina, que vem crescendo desde o início da disputa pela guarda, chegará ao limite. O que parecia apenas um medo infantil se transformará em um relato perturbador e colocará em xeque a imagem de Jacques, o homem que tenta recuperar a guarda da sobrinha a qualquer custo. A pequena, cada vez mais insegura, será atormentada por pesadelos e lembranças confusas. À noite, Léo a encontrará trêmula, com o olhar distante, incapaz de dormir. Sofia insistirá que vê Jacques em seus sonhos, chamando por ela de um modo assustador, e que sente o mesmo frio que sentia quando ainda morava na mansão dos Boaz. O relato deixará Léo visivelmente abalada. Ela tentará disfarçar o nervosismo, mas o coração apertará ao perceber que algo muito mais sério está por trás do pavor da menina. No dia seguinte, a situação se agrava. Enquanto Léo e Samuel conversam sobre os trâmites da guarda, Sofia ouve escondida o plano do tio de levá-la de volta à casa dos Boaz. O desespero toma conta da garotinha, que começa a chorar sem conseguir conter o medo. Samuel tenta abraçá-la, jura que nada de ruim vai acontecer, mas Sofia se afasta, gritando que não quer voltar para lá nunca mais. Léo, atônita, tenta amenizar a situação. Leva a menina para o quarto, oferece um chá, conta histórias, canta canções antigas, mas nada adianta. Sofia permanece tensa, de olhar vazio, abraçando o ursinho de pelúcia que ganhou de Abel. A ex-babá entende que a menina guarda um segredo profundo, um trauma que ainda não encontrou palavras para expressar. Na escola, Sofia se mostra diferente.
Fica isolada, evita conversar e até suas professoras percebem a mudança. Em uma conversa com os amiguinhos, fala sobre ter 2 casas e pergunta se é possível escolher em qual delas morar. Os colegas riem sem entender a gravidade da pergunta, mas Sofia se cala e começa a guardar seus brinquedos como quem se prepara para uma despedida. À noite, Léo tenta convencê-la de que tudo ficará bem. "Você está segura aqui, meu amor", diz ela. Mas Sofia insiste em dormir sozinha, dizendo que precisa ser corajosa. Porém, assim que Léo sai do quarto, a menina é tomada por um pesadelo terrível. Sonha que está andando pelos corredores escuros da antiga mansão, chamando por Abel, mas quem surge das sombras é Jacques, com o olhar frio e a voz ameaçadora. O sonho é tão intenso que Sofia acorda gritando, suada, e percebe que fez xixi na cama. Léo corre até o quarto e encontra a menina em prantos. Sofia se agarra ao pescoço da ex-babá, soluçando. "Ele estava aqui! O tio Jacques estava aqui!" Léo tenta acalmá-la, mas sente o corpo gelar. O tom de pavor na voz da menina não parece o de um simples pesadelo. Algo nela, a rigidez, o tremor nas mãos, o olhar perdido, revela que há uma verdade escondida sob o medo. Não café da manhã, Sofia ainda está abatida. Samuel chega para visitá-la, levando presentes e tentando quebrar o gelo, mas a menina evita contato. Quando o tio tenta se aproximar, ela se encolhe. Léo observa em silêncio e percebe o desconforto. A tensão é palpável. Mais tarde, quando ficam sozinhas, Sofia sussurra algo que deixa Léo sem chão. "Ele dizia que eu tinha que ficar quietinha, senão ele brigava." Léo sente um arrepio percorrer o corpo. Tenta não demonstrar pânico, mas o impacto da frase é devastador. Sofia, com lágrimas nos olhos, explica que não quer voltar para aquela casa onde tudo é escuro e ninguém ouve quando ela grita. Léo entende que a menina está descrevendo mais do que lembranças nebulosas. É uma denúncia velada. A ex-babá busca conselhos com Yara, que sempre teve uma postura firme diante das injustiças da família Boaz. "Se o que essa menina está dizendo for verdade, Léo, você precisa proteger ela de qualquer jeito", afirma Yara, com a voz carregada de indignação. Léo, dividida entre o afeto e a razão, sabe que desafiar Jacques pode trazer consequências sérias, mas a ideia de entregar Sofia de volta àquele ambiente é impensável. Enquanto isso, Jacques intensifica sua campanha para reaver a guarda. Aparece nas audiências vestido de terno impecável, fala com calma, chora quando menciona a falta que a menina faz. Tudo calculado, frio, como se seguisse um roteiro. Samuel, acreditando na boa-fé do irmão, continua insistindo que o retorno de Sofia é o melhor caminho. Mas Léo, cada vez mais certa de que há algo sombrio nessa história, começa a agir. Discretamente, ela grava a conversa com Sofia, registra o relato da menina sobre os gritos que ninguém ouvia e as noites que Jacques entrava no quarto errado. As palavras são confusas, infantis, mas carregadas de medo. Em outro momento, Sofia tem uma crise de ansiedade ao ver uma foto antiga da família Boaz. A imagem mostra Jacques com a menina no colo, e ela reage empurrando o porta-retrato, chorando compulsivamente. Léo a abraça, tentando entender o que aconteceu. "Ele dizia que era brincadeira, mas eu não gostava das brincadeiras dele", murmura a menina antes de esconder o rosto entre os braços. A partir daí, Léo entra em conflito com Samuel. "Você tá cego, Samuel! Essa menina tá implorando para não voltar para lá", dirá ela desesperada. Mas o rapaz, firme, retruca. "Léo, você tá interpretando tudo errado. Jacques pode ser difícil, mas jamais machucaria uma criança." A ex-babá sente vontade de gritar, mas se contém. Ela sabe que precisa de provas. Começa a investigar discretamente, revisitando a antiga mansão dos Boaz em busca de qualquer sinal que confirme o medo de Sofia. Nas paredes do quarto infantil, encontra marcas e desenhos rabiscados, figuras de sombras e janelas trancadas. A cada passo, Léo sente o estômago revirar. O silêncio da casa é sufocante, como se guardasse segredos que ninguém ousa contar. Enquanto Léo tenta entender o passado, Sofia volta a ter crises de pânico. Durante uma tarde chuvosa, ela se esconde debaixo da cama, dizendo que
Ele voltou. Léo tenta tirá-la de lá, mas a menina grita desesperada, pedindo para não ser levada embora. O episódio deixa todos em alerta, inclusive Yara, que decide procurar Clara, advogada especializada em casos de infância. Clara promete acompanhar o caso de perto e pede a Léo que anote tudo o que Sofia disser. A ex-babá, então, monta um diário registrando cada pesadelo, cada frase, cada reação da menina ao ouvir o nome de Jaques. As páginas se tornam um espelho do trauma, um testemunho silencioso do medo que tomou conta daquela criança. Enquanto isso, Jaques começa a desconfiar de que algo está sendo tramado contra ele. Em conversas com Filipa, demonstra impaciência. Estão me pintando como um monstro, mas eu só quero minha família de volta. A mulher, ambiciosa e manipuladora, o incentiva a agir rápido. Se você deixar, Léo vai te tirar tudo, até o nome. O embate entre as duas mulheres se intensificará nos próximos capítulos. Léo, determinada a proteger Sofia, se tornará o maior obstáculo no caminho de Jaques. Já ele, movido pela necessidade de controle, começará a usar seu poder e influência para desmoralizá-la. A tensão aumenta. Sofia, agora mais frágil e assustada do que nunca, começa a confundir sonho e realidade. Em uma madrugada, levanta sonâmbula, caminha até o corredor e tenta abrir a porta. Léo a encontra ali, chorando e dizendo: "Eu vi ele de novo, tia Léo. Ele estava rindo." Esse momento marcará um divisor de águas, e a confissão completa da menina ainda virá, prometendo mudar para sempre o destino de todos. Leona vai surpreender até quem achava que ela já estava fora do jogo. A mulher, que vinha sendo subestimada por Jaques, vai conseguir dar uma virada inesperada e colocar o vilão nas cordas. Ninguém imagina o que está prestes a acontecer dentro da mansão Boaz. O mesmo lugar que antes era o trono de Jaques, agora começará a se tornar o palco da sua própria queda. Tudo começará de forma sutil, quase banal. Ricardo, em uma de suas visitas à mansão, fará um discurso inflamado sobre ética e justiça, tentando mostrar a todos que a verdade precisa prevalecer dentro da Boaz. No calor do momento, ele acabará deixando o celular sobre uma mesa de mármore no salão principal. Sofia, que já estará de volta à mansão depois de um período conturbado, nem perceberá o detalhe. Leona, atenta e silenciosa, notará o aparelho esquecido. Num primeiro instante, hesitará. Afinal, vasculhar o celular de um advogado é se meter num terreno perigoso. Mas a curiosidade falará mais alto. E é nesse pequeno gesto, aparentemente inofensivo, que o destino mudará completamente. Ao abrir a galeria de vídeos, Leona encontrará algo que fará seu sangue gelar. Uma gravação escondida, feita por Ricardo durante uma das noites na fábrica. A imagem mostrará Jaques discutindo violentamente com Abel, os dois sozinhos, o som abafado, a tensão no ar, até o momento fatal. O barulho de uma queda, o grito sufocado e o silêncio mortal que segue. Leona arregalará os olhos, incapaz de acreditar no que está vendo. O choque será tanto que ela deixará o celular cair por um instante. O aparelho vibra, a tela acende e a imagem de Jaques surge ali, fria, cruel e irrefutável. Ela cobre a boca, trêmula, tentando processar o que descobriu. "Ele matou o Abel", murmurará sem forças, com o coração disparado. Leona, tomada pelo medo e pela raiva, decide que não pode enfrentar o monstro sozinha. Então, buscará Samuel. Ao encontrá-lo, suas mãos ainda tremem. O rapaz percebe de imediato que algo grave aconteceu. "Samuel, você precisa ver isso. Agora", dirá ela, quase sem respirar. Ele pegará o celular, reproduzindo o vídeo com atenção. A cada segundo, seu rosto endurece. Quando o vídeo termina, Samuel permanece em silêncio por alguns instantes. Depois, olha fixamente para Leona. "A gente vai usar isso contra ele", afirma com um tom frio, decidido. A partir daí, nasce uma aliança inesperada. Dois corações feridos, unidos por uma mesma fúria. Derrubar Jaques de uma vez por todas. Samuel, cansado das manipulações e dos jogos de poder,
vê ali uma chance de justiça. Não apenas por Abel, mas por tudo que Jacques destruiu. Já Leona quer libertar Sofia, quer ver o tirano pagar pelo que fez a menina, por cada humilhação e por cada mentira. As reuniões secretas entre os dois começarão a acontecer na calada da noite, em locais improváveis, dentro do jardim da Boaz, nos fundos da fábrica, em cafés discretos da cidade. Cada encontro será um passo no plano que cresce como uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Jacques começa a perceber que algo está fora do lugar. O vilão sente o ar pesado na mansão, mas não entende por quê. Leona, agora mais segura, muda o comportamento. Ela não se curva mais, não abaixa os olhos, não obedece sem questionar. Sofia, por sua vez, começa a reagir às provocações do tutor com firmeza, inspirada pela presença protetora de Leona. Nos corredores, os empregados cochicham. Dizem que Jacques anda estranho, trancado no escritório por horas, falando sozinho. Alguns juram que ouviram o patrão quebrar copos e gritar o nome de Abel em meio à madrugada. Leona observa tudo, controlando-se para não demonstrar o poder que tem nas mãos. O vídeo agora está seguro. Samuel fez questão de transferi-lo para seu próprio celular, criando cópias escondidas. A prova do crime já não pode ser apagada. É aí que surge a ideia que mudará o rumo da história. Exibir o vídeo durante uma festa. Um evento luxuoso na mansão Boaz, organizado pelo próprio Jacques para celebrar uma suposta nova fase da empresa. Ele convidará empresários, acionistas e jornalistas. Um espetáculo de vaidade e manipulação. Mas o que ele não imagina é que a festa se tornará o palco da sua ruína. Leona, discreta, prepara tudo. Usa o charme e a inteligência para se aproximar dos técnicos de som, alegando que quer fazer uma homenagem surpresa. Enquanto isso, Samuel garante que o vídeo está pronto para ser transmitido no telão central. No grande dia, a mansão estará tomada por convidados. Homens de terno, mulheres com vestidos de gala, garçons circulando com taças de espumante. Jacques, radiante, desfila entre os presentes como se fosse um rei. Sofia observa à distância, desconfortável. Leona, com um olhar cortante, permanece em silêncio, esperando o momento certo. Quando Jacques sobe ao palco improvisado e começa seu discurso, tudo parece correr normalmente. Ele fala sobre honra, família, tradição. As palavras ecoam como facas nas lembranças de quem conhece a verdade. E então, de repente, as luzes diminuem. Um som metálico invade o salão. No telão, surge a imagem de Jacques discutindo com Abel. O vídeo, o mesmo que Leona encontrou, é reproduzido para todos verem. O salão mergulha em silêncio. As pessoas se entreolham, atônitas. Sofia grita. Ricardo deixa o copo cair. Samuel, de canto, observa tudo com uma mistura de vingança e dor. Leona, firme, encara Jacques, finalmente sem medo. O caos se instala. Convidados começam a murmurar, câmeras de celular se levantam, jornalistas se aproximam. Jacques tenta interromper o vídeo, mas é tarde demais. O estrago está feito. As imagens rodaram por segundos que parecem eternos, suficientes para destruir uma reputação construída à base de mentira. Leona dá um passo à frente, quebrando o silêncio com uma voz firme, quase cortante. Todos precisam saber quem é o verdadeiro Jacques Boaz. O homem que se esconde atrás de ternos caros é um assassino. O impacto da fala faz o salão inteiro reagir. Sofia desaba em prantos. Ricardo tenta intervir, mas Leona o encara com frieza. Afinal, foi o descuido dele que abriu o caminho para tudo isso. Enquanto isso, Samuel aproveita o tumulto para proteger as cópias do vídeo. Ele sabe que Jacques tentará destruir qualquer prova restante. Mas agora é tarde. O segredo está exposto e o jogo virou completamente. A tensão na mansão chega ao limite. Jacques tenta manter o controle da situação, mas sua máscara começa a ruir diante de todos. O vilão, suando, encara o público com o olhar selvagem de quem perdeu o domínio. As vozes se misturam em murmúrios, risadas nervosas e gritos indignados. Ninguém mais acredita em suas palavras. Isso é uma armação! Berra Jacques batendo na mesa.
Esse vídeo é falso. É uma montagem feita por inimigos. Mas o desespero em sua voz o denuncia. Leona, sem se abalar, caminha lentamente até o centro do salão, os olhos cravados nele. A música de fundo foi interrompida, restando apenas o som abafado das respirações e dos passos dela no piso de mármore. Montagem? Rebate, em tom sereno, porém firme. Então por que a câmera de segurança mostra o mesmo relógio no seu pulso? O mesmo que você usa hoje? Todos se viram para o vilão, que tenta esconder o pulso debaixo da manga. Sofia, aos prantos, se aproxima de Leona. É verdade, soluça a menina. Eu ouvi vocês discutindo naquele dia. O senhor mandou ele embora. E depois... Jacques tenta conter o dano, mas cada palavra dita por Sofia é um golpe. Ricardo, tomado pela culpa, abaixa a cabeça. Ele entende, tarde demais, o peso de ter deixado o celular ali. O silêncio é quebrado por um som seco. Um copo se espatifando no chão. Samuel surge, firme, com o olhar gélido. Acabou, Jacques, diz o rapaz encarando o homem que destruiu a vida do pai. A verdade saiu da sombra. Rian tentará se afastar do mundo do crime, mas as ilegalidades continuarão a assombrá-lo. Mesmo decidido a recomeçar, o ex-presidiário perceberá que o ambiente onde vive, entre lutas, apostas e ambições, está cada vez mais contaminado por pessoas dispostas a tudo por dinheiro. E uma dessas pessoas será justamente Bárbara, a lutadora que ele acreditava conhecer. No início, Rian apenas estranhará as atitudes da atleta. Bárbara começará a agir de forma obsessiva, falando sem parar sobre vitórias, contratos, patrocínios e fama. O olhar dela brilhará mais por cifrões do que por conquistas. Quando o nome de Lucas começar a circular entre os apostadores, Bárbara verá uma oportunidade de transformar o talento do rapaz em lucro rápido, custe o que custar. No galpão de kickboxing, a monitora conversará às escondidas com Heidegger. Ele, sempre interessado em lucros fáceis, verá em Lucas uma mina de ouro. Esse garoto tem garra. Se vencer, as apostas vão bombar, dirá o empresário, deslizando um envelope para Bárbara. Parte dos lucros será sua, mas eu preciso de resultados. A partir daí, Bárbara cruzará uma linha perigosa. Ela decidirá dopar Lucas antes da luta, acreditando que uma dose controlada de estimulantes garantiria a vitória. Sem imaginar as consequências, ela esconderá os comprimidos em um shake pré-treino e o convencerá a tomar. Lucas, confiante e ingênuo, aceitará. Rian, porém, perceberá que algo está errado. Durante o aquecimento, notará o irmão inquieto, suando mais que o normal, com as pupilas dilatadas. Tá tudo bem, mano? Perguntará. Lucas tentará disfarçar, mas sua respiração ofegante o entregará. Rian insistirá. Você usou alguma coisa? Antes que Lucas responda, Bárbara intervirá. Ele só tá nervoso. Normal antes de uma luta importante. A resposta não convencerá Rian. Sua experiência com o submundo o tornara bom em detectar mentiras. Ele observará o tremor das mãos de Bárbara e o modo como ela desviava o olhar. A desconfiança crescerá dentro dele como uma labareda. Durante a luta, Lucas começará arrasando. Seus golpes serão precisos, a força além do esperado. Heidegger sorrirá satisfeito na arquibancada e Bárbara vibrará como se fosse ela mesma quem estivesse no ringue. Mas nos minutos finais, o pesadelo começará. O corpo de Lucas não aguentará o efeito da substância. Ele cambaleará, soltará os punhos e cairá desacordado diante de todos. O ginásio mergulhará em silêncio. Rian invadirá o ringue, desesperado, enquanto Bárbara tentará disfarçar o pânico. Ele vai ficar bem! Gritará, mas sua voz sairá trêmula. Os médicos correrão para socorrer o lutador, que recobrará a consciência minutos depois, sem entender o que aconteceu. Mais tarde, sozinho no vestiário, Rian olhará fixamente para Bárbara. O que você fez com meu irmão? Questionará, a voz carregada de fúria. Ela tentará se defender. Você está me acusando sem provas. Mas Rian não recuará. Provas! Eu conheço o cheiro dessas porcarias. Eu vivi cercado disso, Bárbara. E sei quando alguém foi dopado. A tensão entre os dois crescerá.
Bárbara, acuada, ainda tentará inverter a situação. Você fala como se fosse um santo. Esqueceu o que já fez? Ryan se aproximará, encarando-a com frieza. Eu paguei pelo que fiz, e não vou deixar você destruir o que resta da nossa família. Enquanto isso, Heidegger tentará se afastar discretamente da confusão, mas Ryan o interceptará na saída do galpão. Você também vai responder por isso. Eu sei que essa sujeira não foi ideia só dela. O empresário fingirá inocência, mas a expressão tensa o entregará. Nos dias seguintes, Ryan passará a investigar por conta própria. Conversará com outros atletas, pedirá imagens das câmeras de segurança e até confrontará o médico responsável pelos exames antidoping. As peças começarão a se encaixar. Os horários, os frascos adulterados, o patrocínio repentino de Bárbara. Enquanto o cerco se fecha, Bárbara entrará em colapso. Sentindo-se vigiada, ela cometerá erros bobos, esquecerá o celular destrancado, falará demais nas redes sociais e começará a se contradizer nas entrevistas. Em uma delas, dirá que Lucas sempre tomou suplementos, algo que ninguém jamais ouvira antes. Ryan, determinado, encontrará mensagens trocadas entre ela e Heidegger, nas quais negociavam valores das apostas. A farsa, enfim, virá à tona. Ele levará o celular até a polícia e, com a ajuda de Marlon, reunirá as provas necessárias. O confronto final entre Ryan e Bárbara será explosivo. Ele invadirá o apartamento da lutadora durante a noite e ela, assustada, tentará esconder os frascos de comprimidos. Não adianta mais, Bárbara. Eu já sei de tudo, dirá ele segurando o celular. Ela tentará negar. Você não entende. Eu fiz isso por nós, pelo time, por tudo que construímos. Ryan rirá com ironia. Você destruiu tudo. Isso sim. O que você chama de vitória, eu chamo de crime. A lutadora, tomada pelo desespero, chorará. Eu só queria vencer, ser lembrada. Ele responderá com amargura. Você vai ser lembrada, sim, mas como a mulher que dopou um inocente por dinheiro. Lucas, ainda em recuperação, ouvirá parte da discussão do corredor. O rapaz ficará devastado ao perceber que foi usado como marionete. Ele entrará na sala e gritará. Você me envenenou, Bárbara. Você mentiu para mim? Ela tentará se aproximar, mas ele recuará. Não toca em mim. A cena será de cortar o coração. Bárbara, tremendo, cairá de joelhos, enquanto Ryan chamará a polícia. Acabou, Bárbara. Agora é com a justiça ela. Aos prantos implorará. Por favor, Ryan, não faz isso. Eu não queria machucar ninguém. Mas ele, com os olhos marejados, responderá. Você machucou meu irmão. E isso eu nunca vou perdoar. A prisão de Bárbara abalará profundamente o universo das lutas. O escândalo se espalhará pela imprensa, e os vídeos do desmaio de Lucas se tornarão virais. As redes sociais se dividirão entre ódio e compaixão, transformando o caso em um verdadeiro tribunal público. Heidegger, acuado, tentará jogar toda a culpa sobre a lutadora, alegando que não sabia das substâncias ilícitas. Mas Ryan, determinado, mostrará às autoridades as mensagens que provam a cumplicidade dele. Enquanto isso, Lucas permanecerá internado, debilitado tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele se culpará por ter acreditado em Bárbara, por ter buscado aprovação onde deveria ter exigido respeito. Eu queria provar que era bom o bastante, mas acabei virando cobaia, dirá o irmão em tom de arrependimento. Ryan o confortará. Você não tem culpa, mano. A culpa é de quem joga sujo e chama isso de vitória. A queda de Bárbara será vertiginosa. Todos os contratos de patrocínio serão cancelados e o galpão de kickboxing ficará vazio. Seus alunos, antes fiéis, se recusarão a treinar com o nome dela estampado nas paredes. A lutadora, agora desacreditada, dividirá cela com outras presas e enfrentará a dura realidade do anonimato. A mulher que buscava glória conhecerá o esquecimento. Mas o castigo mais cruel ainda virá: a solidão. Bárbara receberá a visita da mãe, que entre lágrimas perguntará: valeu a pena, filha? A lutadora abaixará a cabeça sem coragem de responder. Pela primeira vez, sentirá o peso de suas escolhas.
e perceberá que a vitória conquistada pela mentira se transforma em ruína. Lucas, recuperado, voltará aos treinos com uma nova postura. Mais maduro, ele prometerá nunca mais se deixar manipular. Dessa vez, eu vou vencer do meu jeito, afirmará. E Rian sorrirá, orgulhoso. Os dois irmãos retomarão a relação que quase foi destruída pela ambição de terceiros.